Seja bem-vindo aí a mais um episódio do nosso podcast Papo de Agroinvestidor. Sou o Vitor Fernando Sampaio. Meu nome é Lucas Cândido, eu sou especialista em investimentos com commodities agrícolas. E o nosso tema de hoje é como você utilizar o seu conhecimento de commodities agrícolas na Bolsa para ser mais relevante no agro, no seu trabalho. Então a gente vai começar com a nossa dinâmica de sempre, né? Perguntando. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Uma pessoa que vive o agro, então ela dorme, acorda e trabalha com agro. Como é que essa pessoa pode utilizar seus conhecimentos lá na bolsa de commodities agrícolas para ser mais relevante no trabalho dela, para ser mais relevante no agro? Bom, quando a gente fala do agronegócio, em se relacionar, principalmente você que trabalha com o setor comercial, né, você atende diretamente o produtor e etc., você está lidando o tempo todo com pessoas que, né, principalmente o produtor rural, ele precisa sempre aplicar estratégias de comercialização dos seus grãos, da sua produtividade, né, da sua produção, né? E isso, quando você tem conhecimentos em relação ao mercado de commodities agrícolas, né, principalmente a parte de mercado, sabe dar uma analisada, sabe? Você tem mais conhecimento sobre como se movimentam, se formam os preços das commodities agrícolas, né? Você vai ter uma bagagem para você conversar melhor, entender melhor o negócio do seu cliente, no caso o produtor rural, né? As empresas que você atende. E com certeza isso vai ser um grande diferencial, né? Para que você consiga a confiança, né, do seu cliente, para que você gere confiança com o produtor, para que você feche mais negócios e também para que você aplique os seus conhecimentos para investir em commodities agrícolas pela Bolsa, o que não é um bicho de sete cabeças, não, né? Muito pelo contrário. Exato, e você pode até ganhar dinheiro com isso, até dobrar o seu capital, né, investindo em commodities agrícolas, né, na Bolsa. Exatamente, você está ganhando dos dois lados, né? Você ganha investindo em commodities agrícolas e também você ganha justamente, você tem autoridade com o produtor, certo? Porque o cara que está ali no dia a dia, toda hora ele vai conversar, não é com um produtor, é com vários, são com vários produtores. Sim. Então ele ter justamente essa autoridade que você falou é muito benéfico para ele, né? Sim, é assim, olha, pensa você se relacionando com o produtor, você vai fazer uma visita, talvez você tenha uma campanha ali na sua empresa, né? Uma campanha de adubo, uma campanha de sementes, né? Que você precisa fechar o pacote da safra. Exatamente. Boa. E você precisa estar ali entendendo o negócio do seu cliente, né? Às vezes ele está passando por um ano complicado, né? Recentemente a gente teve um cenário de alta nos preços da soja, por exemplo, que todo mundo passou por isso, né? E quem não teve um cliente que travou sua saca de soja lá na trade, na multinacional, por 80, 90 reais a saca, né? E depois viu o preço da soja explodindo, né? Ali na sua frente e não tinha mais volumes de armazenado, né? Não tinha mais volume de produção para conseguir aproveitar esses bons preços, né? E a gente sabe que na Bolsa é possível se fazer utilizar as ferramentas, né, que são os contratos negociados na Bolsa para poder fazer uma comercialização antecipada, né, garantir preços melhores na sua produção. E você que trabalha no agro, vive o agro, respira o agro, está ali no dia a dia, está ali lidando com o produtor, né, nesse papel comercial, você pode sim e você deve acompanhar o mercado para entender as tendências, para entender onde você pode aproveitar a oportunidade de comercialização, onde você pode, como, né, quais são as ferramentas, se você utiliza, por exemplo, ali um contrato futuro, se você utiliza o mercado de opções, por exemplo, uma put, né, para fazer a parte de hedges, né, o famoso hedge que está sendo cada vez mais importante, né, na vida ali do produtor rural. E você que tem o conhecimento, você deve passar a ter esse conhecimento sobre o mercado para saber orientar, né, para saber dar umas sugestões ali sobre essa parte para o produtor, e isso vai te gerar uma grande confiança,
te auxiliando até em fechar bons negócios com seus clientes. Exatamente, a gente vê justamente que uma pouca coisa, às vezes, se você saber apenas como forma o preço da soja, isso já te dá vantagem de muitas outras pessoas que visitam aquele mesmo produtor e você saber ajudar aquele negócio, entender o lado do produtor, certo? Porque se o produtor entender que você está ali para ajudar ele, auxiliar, e melhor, você saber como fazer isso, você ter esse conhecimento para fazer isso, que é o que vai te diferenciar dos outros, né? E é justamente... Perfeito. Perfeito. E assim, a gente sabe que esse é um mercado muito disputado, né? Existem muitas empresas, a gente está no Brasil, né? O Brasil... Tem mais agrônomo que coelho, né? Então, esse realmente acontece essa disputa comercial, né? Isso é natural, isso é muito bom para o nosso mercado, um mercado pujante, né? A competitividade, ela traz melhores produtos, ela traz melhor atendimento, né? Ela traz melhores preços e tudo mais. Isso é importante para o nosso mercado e você que está inserido nisso, está ali no dia a dia trabalhando, se você tem esse diferencial de entender sobre o mercado, de entender sobre commodities agrícolas, você pode ter certeza que você já está um patamar acima. Você sabe disso, você convive com seus colegas de trabalho, com outros agrônomos, né, outros veterinários, etc. E você sabe que a grande maioria ainda não tem esses conhecimentos sobre as commodities agrícolas. E essa é uma grande oportunidade para você se destacar nesse mercado. Exatamente, porque, igual você falou, perfeito. As vantagens dessas pessoas, se qualquer profissão relacionada ao agro, seja no boi, na soja, no milho, se você entender dessa dinâmica, ali você realmente está na frente de todo mundo. E vamos colocar isso num exemplo prático. O que essas pessoas, por exemplo, que têm esse conhecimento de commodities agrícolas na bolsa, conseguem ser mais relevantes no agro do que as pessoas que não têm esse conhecimento? Certo, isso existem vários exemplos práticos mesmo, né, do dia a dia ali que a gente pode dar. Acho que principalmente essa questão de entender a formação de preços, entender o timing de mercado, as tendências, para que você possa, olhando ali para dentro da empresa, né, do negócio do seu cliente, você pode sugerir, né, você pode passar informações que às vezes esse produtor, às vezes o seu cliente, ele não está enxergando. Né, e que você, às vezes com 15 minutos por dia ali que você dedica a esse mercado, você pode adquirir esses conhecimentos, essas informações sobre o mercado, que você pode estar passando ali numa reunião, numa visita que você fizer, né, na propriedade do seu cliente. E você pode, por exemplo, lá, vamos pensar, né, naquele exemplo que a gente estava falando da soja, né, daquele cenário que a gente teve de alta nos preços da soja. O que aconteceu? A maioria dos produtores fizeram a comercialização antecipada dos seus volumes de soja no mercado e acabaram ficando com preços médios ali, né, preços bem abaixo do que foi praticado logo em seguida ali, quando o mercado explodiu, né, teve uma alta de preço na soja. Então, o que aconteceu? Às vezes, eu tenho certeza que você passou por essa situação de conversar com o produtor está ali triste, né? Desconsolado ali. Porque, como se diz, o custo dele subiu, ele pagou aqueles custos da safra, ele não está errado de vender. O produtor não fez errado de vender, garantir ali seu preço, porque estava acima dos custos, né? E estava gerando lucro para ele. Só que aí o problema está depois, porque os custos continuam subindo. E ele está preocupado com isso. Eu tenho certeza que você passou por isso, né? Perfeito. Ele não estava errado, só que ele não tinha essa informação de mercado que você poderia ter trazido para ele. Exatamente. O que aconteceu? Então esse produtor ele fez a comercialização antecipada em preços que logo depois tiveram preços muito melhores, e aí ele já tinha travado o físico. Ele tinha travado a venda do seu grão para uma cooperativa, para uma multinacional, para uma trade, e aí depois ele acabou, né? Ele travou todo o seu volume e não tinha mais soja para aproveitar os preços. Só que aqui eu vou trazer uma informação, ele poderia, você sabendo disso, você poderia ter levado a informação de que ele poderia garantir um preço mínimo de venda
da sua saca de soja através da bolsa sem comprometer o físico. Né? Isso porque os contratos que são negociados na bolsa, eles têm liquidação financeira, né? Aí a gente pode depois falar mais sobre isso, mas quando você faz uma operação de hedge, né, uma operação de proteção de preços na bolsa, você não fixa o preço do seu físico. Você vai ter uma garantia desse preço, né, um preço mínimo de venda, mas você não está linkando o físico com o financeiro, ali com a bolsa. Então, o que vai acontecer? Se tiver uma queda de preços, beleza, você está garantido, você já fixou um preço mínimo na saca. Mas se o preço subir, você vai aproveitar, porque você não vendeu o seu físico ainda, aí sim ele vai no mercado, vai lá na trade, na cooperativa e fala, peraí, eu tenho físico ainda, quanto vocês estão pagando aqui no meu físico agora? E aí o preço vai ter subido e ele poderia ter aproveitado esses preços maiores, só, né, perdendo ali só um valor para ter feito um seguro de preço. Exatamente. Né? E essa seria uma informação que teria mudado o negócio, teria mudado os rumos do negócio do seu cliente. Se você tivesse essa informação naquele momento, você poderia ter passado. Inclusive, os nossos clientes que tinham essa informação, né, e que estavam, inclusive... Isso é uma coisa muito relevante de citar, né? Exato, que estavam, inclusive, ganhando dinheiro na bolsa com a alta da soja, né? Isso, os nossos clientes da Casa Capital, né, que operam commodities agrícolas com a gente, muitos deles ganharam ali seus 100%, 180%, às vezes em 40 dias ali, em operações com a alta da soja. E aí, esse pessoal que estava ciente disso, que estava sabendo, né, que já entendia o mercado de commodities agrícolas na bolsa, falaram com seus clientes, né, falaram, existe uma possibilidade de você fazer ali, aproveitar essas altas de preço. E aí, com certeza, esses profissionais do agro que fizeram isso, eles com certeza ganharam a confiança ali. Ganharam duas vezes. Agora imagina, justamente, agora imagina você... Se você passou por uma situação dessa, melhor ainda. Imagina você que não conseguiu falar nada porque você não tinha conhecimento, você ficou só escutando. Só que imagina você ter o poder de conseguir mudar isso. Pensa na sua relevância. Então, literalmente essa oportunidade. Pensa na sua relevância de você conseguir abordar isso para o produtor de forma simples. E o Lucas citou aqui do produtor manter o físico e garantir o seguro, né? Fazer um hedge ali na bolsa. Comprando uma put, etc. Exato. Mas e se o produtor tivesse vendido o físico? Já eu falei assim, nossa, eu vendi meu físico, não tem mais volta. Como é que tem jeito isso? Existe uma forma também. Aquele produtor que já teria fixado o físico, você poderia falar para ele, você pode comprar uma call, né, uma opção de compra na bolsa lá de soja que faria com que ele tivesse um ganho caso a soja subisse, o que foi o que aconteceu. Então ele teria ganhado, ele teria garantido o preço do físico dele, já teria feito da forma que ele já está acostumado, né? Às vezes aquele tranquilo, já garantiu os custos, exato, tudo bonitinho. E também o perfil às vezes aquele produtor mais antigo, que já trabalha da mesma forma há muito tempo, né? Que você sabe, você atende esse perfil também, você sabe como é que funciona. Às vezes ele já teria garantido seu preço ali na cooperativa, na trade, e aí você mostraria para ele, porque ele também estava achando que a soja ia subir. Depois lá, né, naquele momento ali, antes dos preços subirem, ele também estava observando isso já no mercado. Sim. Os produtores, você sabe, eles também acompanham o mercado. E aí você poderia falar para ele, você pode comprar uma call. E aí ele teria comprado essa call e teria ganhado dinheiro com a alta também. Né? Pensa você sendo responsável de colocar mais R$30 por saca no bolso do produtor, por exemplo. Então, assim... Sem palavras. Sem palavras. E ele vai lembrar disso, com certeza. Você, o resto da vida. É igual o Lucas falou, você vai ganhar 2 vezes, né? Por estar lá na Bolsa de Valores operando commodities agrícolas. Não só ele vai te agradecer sobre isso pro resto da vida, mas ele também vai sair falando para todos os amigos produtores dele. E vai falar, quem me falou disso aí foi fulano, né? Não, aí você fica famoso aí. Né? E você vai tranquilo. Exato. E é uma conversa. Da mesma forma que eu e o Lucas a gente está conversando aqui, você tem essas conversas, você que é do comercial, você vive isso. Então, perfeito. Assim, você não está fazendo nada a mais que você já sabe.
Só basta correr atrás desse conhecimento. Exato. O que é interessante. Perfeito. Tá, agora a gente tá falando aqui que isso é muito bom, mas vamos falar de um jeito que o cara não deve fazer isso. Você, que é do agro, você não faz isso de jeito nenhum, que senão aí sim você vai, como você disse, ser prejudicado. Bom, você também não pode achar que você, só por estar ali acompanhando o mercado, né? Isso às vezes é um erro comum que acontece com os iniciantes. A curva de aprendizado, né? Existe uma curva de aprendizado, né? Você não pode achar que você vai começar a observar o mercado, começar a fazer alguma análise e tal, e já vai ter uma certeza, né, de se o preço vai subir ou se vai cair. Então você não pode chegar ali no produtor também e falar, você tem que comprar soja na bolsa lá porque vai subir. E se cair? Né? Então você pode perder até a confiança, né? Perder a relação, o relacionamento comercial com esse produtor dessa forma. Né? E também porque e também tem o ponto de que se você estiver fazendo os seus investimentos com esse tipo de convicção, você com certeza vai ter problemas no longo prazo. Né? Exatamente. Porque assim, o produtor, você como tá atendendo ali aquele produtor rural, se você ficar garantindo alguma coisa para ele, que a gente sabe muito bem, o próprio produtor, ele tem que lidar com chuva, ele tem que lidar com, às vezes, problema no maquinário, plantas daninhas, insetos praga, doença. Então, assim, já são muitas variáveis que o produtor, que você não controla. Sim. Então, a Bolsa de Valores, lá com commodities agrícolas na Bolsa de Valores, é tudo isso do campo, mais fatores de preço. Então, assim, você, às vezes, não dobra a sua posição, você vai, não faz nada com o seu físico, mantém seu físico e dobra a sua posição na bolsa. Não, isso é muito arriscado. E se isso não acontecer? Então, assim, você está colocando a sua na linha. Né? Então, da mesma forma que você pode se dar muito bem, você pode se dar muito mal. Exato, você não precisa se tornar um analista de mercado. A gente não está falando sobre isso. A gente não está falando de você se tornar um analista de mercado, de você se tornar um trader de mercado, um guru, né, de mercado. A gente está falando de você usar conhecimento que você já tem sobre o agro, experiência que você já tem sobre o agro, sobre o mercado de commodities agrícolas, né? E conectar com alguns conhecimentos que você pode ter, né, para entender melhor como é que funcionam essas ferramentas, né, como é que funciona um contrato futuro lá na bolsa, como é que funciona a bolsa, né, como é que funciona essa parte de análise gráfica e tal, coisas que às vezes você consegue desenvolver, consegue conhecer usando um tempo ali pequeno, né, 15 minutos do seu dia, você consegue desenvolver essas informações e você vai poder aplicar isso em investimentos para você dobrar o seu capital ali, investindo em commodities agrícolas, e também você vai poder usar esses conhecimentos nas conversas, no seu comercial, né, na sua lida ali do profissional, né, na sua empresa, etc., mostrando caminhos, né, mostrando formas alternativas que os seus clientes, né, que a sua empresa pode usar nessas ferramentas da bolsa para se proteger de preços, para aproveitar movimentos de preços, né, e ganhar dinheiro com isso também. Para deixar claro, né, a gente está falando aqui, a sua empresa, você como agrônomo, ou qualquer zootecnista, veterinário, engenheiro florestal, qualquer coisa relacionada ao agro, você está ali para desenvolver uma solução para o produtor. Por isso que às vezes você vende o seu produto dessa forma, porque você sabe que aquele seu produto ele vai dar aquela solução para o produtor. Ou seja, você está conscientizando ele. Se você pegar esse tipo de conhecimento, você está justamente conscientizando ele tanto porteiro adentro, tanto porteiro afora. E é justamente por isso que o produtor ele não vai esquecer de você. Se você conscientizar ele, é o jeito certo de fazer isso, não o jeito errado de ser sabe tudo, não é, Lucas? Perfeito, é isso mesmo. Então, beleza, então a gente já falou como não fazer isso, o que a gente não está falando aqui. Sim. E o que a gente está falando aqui é justamente a gente está buscando aqui uma maneira correta dele fazer isso, ou seja, conscientizar o produtor. Agora, cita um exemplo prático pra gente ali, tipo um passo a passo de como o profissional do agro. Exatamente, né? O profissional do agro, ele vai solucionar isso para o produtor, conscientizar o produtor. Perfeito.
Bom, existe, né, um passo a passo, existe alguns conhecimentos que você pode adquirir sobre o mercado e já começar a desenvolver isso, né, começar a fazer os investimentos, começar a mostrar esses caminhos para a sua empresa, para o seu cliente, para o produtor rural. E são passos simples, né? São passos como você passar a acompanhar mais, se você já acompanha, excelente, né? Já tá meio caminho andado, já está muito na frente, né? Mas se você ainda não acompanha, acompanhar mercado de commodities agrícolas, acompanhar informações, as notícias, acompanhar também a precificação, né? Se a gente estiver falando, por exemplo, de soja, vamos supor que você trabalhe com esse mercado, então você acompanhar quanto que está, né, os prêmios, né, os prêmios dos portos, né, em relação ao produto, acompanhar o custo logístico, né, acompanhar... Basis, você saber que o fundamento, tem muita gente que não sabe o basis, né? Então você saber às vezes se o produtor compensa mais ele manter ali na região dele, ou vender o físico por conta do basis, enfim, tem muita... Perfeito, acompanhar custo logístico, acompanhar a tributação, né? São uma série de coisas que influenciam na formação de preços e vão te dar uma noção das tendências de preço, etc, né? Oferta e demanda, tudo mais. Também você pode desenvolver alguns conhecimentos que a gente inclusive fala sobre isso no nosso treinamento, o AgroLucro. Eu tenho um treinamento que é voltado para desenvolvimento em investimentos em commodities agrícolas, que se chama AgroLucro. Lá a gente fala sobre as ferramentas, a gente fala como é que funciona um contrato futuro. Inclusive isso aí é uma informação que está dentro do passo a passo para você começar a já fazer esses investimentos, para ter esses conhecimentos. Você pode começar a pesquisar, né, como é que funcionam as ferramentas, contrato futuro, opções, também entender um pouco mais sobre gestão de riscos. Isso tudo vai entrar num passo a passo, né, concreto, né, prático, para que você já pode começar usando 15 minutos do seu dia. Exatamente. E já desenvolvendo esses conhecimentos e aplicando na prática. Porque isso daqui é um grande gerenciamento de risco, é uma coisa que você citou que realmente, até se você ter essa noção, você está gerenciando o risco, tanto seu, lá nos seus investimentos de commodities agrícolas, tanto do produtor. Então, assim, todas aquelas vantagens que o Lucas deixou muito claro aqui pra gente. Perfeito, e só um adendo, né? Se você pensar com a cabeça do seu cliente, pensar com a cabeça do produtor como um empresário, como alguém que está tocando uma empresa que tem custo, que tem receita, Exatamente. Que tem lucro, que tem prejuízo, você vai entender a lógica por trás bem a lógica por trás do negócio dele, e você vai estar atento às oportunidades, a quando ele deve, né? Se você sabe que está num ano mais complicado, que as margens estão muito estreitas, ou seja, que você está vendo que os custos de produção dele estão muito altos, e você está vendo que os preços do produto não tá corrigindo isso aí, não está subindo tanto quanto os custos, você já sabe que a margem dele vai ser estreita, você já sabe que ele precisa mais, é um ano que ele necessita mais de proteção de preços. Por quê? Porque se vier algum problema, se vier um Covid, né, uma pandemia, se vier uma questão de geada, algum problema ali na lavoura dele, isso pode movimentar os preços de uma forma que vai prejudicar, né, prejudicar a margem, né, a lucratividade do negócio desse cliente. E aí você entendendo bem o negócio dele, você vai estar atento a isso e vai estar sabendo onde direcioná-lo. E isso vai gerar, com certeza, um relacionamento muito recíproco, né, do seu cliente com você. Ele não vai te enxergar mais apenas como alguém que quer vender para ele, e sim como alguém que quer ajudar o negócio dele para frente, e também fazendo bem o seu trabalho, né? Então, eu acho que esse é o passo a passo. Já a palavra final, e realmente isso daí é o checkmate, porque se você não quer isso para o seu produtor, para os seus clientes, então, como se diz, sinto muito, esse não é seu lugar. Então, aqui a gente está justamente querendo ajudar, e essa é uma orientação que, sinceramente, vale ouro. Perfeito. E, bem, o conteúdo foi esse. Só tenho a agradecer aí, Lucas, por suas explicações. Foi um prazer falar sobre esse assunto hoje.
né, como você se tornar relevante no agronegócio, trabalhando no agro, através dos conhecimentos sobre investimentos em commodities agrícolas. Exatamente. Muito bom. Beleza, um abraço Um abraço. e bons negócios. Bons negócios.